Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Conversas Informais. Hoje, como muitos de vós podem ter percebido pelo título, a convidada é uma familiar minha e por isso aproveito já para deixar a nota de que esta é uma iniciativa da Juventude Popular, não é do Partido Socialista. Acho importante frisar isto porque o nepotismo poderia gerar alguma confusão. Hoje vamos abordar a temática do acordo ortográfico, esse flagelo de 1990, e para isso tenho comigo a doutora Luísa Moreira, que é professora de português e que neste momento é assessora para o processo de autonomia e flexibilidade curricular do Ministério da Educação no Centro de Formação de Formadores do Alto Alentejo. Muito obrigado por ter aceito este nosso convite. Muito obrigada, António. É um prazer estar com a JP. Ao longo dos anos, a JP tem mostrado que é feita e que é constituída por jovens que têm ideias, por jovens que querem participar, por jovens que sabem para onde querem ir e, mais grave do que isso, ou mais importante do que isso, que sabem como lá querem chegar. Nunca assisti na JP ao sacrifício dos valores que, para mim, são fundamentais em qualquer sociedade humanista. Por isso é um prazer estar aqui a conversar. O prazer é nosso. Como eu referi, vamos abordar o Acordo Ortográfico de 1990, que é um tratado internacional firmado, aliás, exatamente em 1990, com o objetivo suposto de criar uma ortografia unificada para o português, a ser usada nos países de língua oficial portuguesa. E foi assinado por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e mais tarde, em 2004, por Timor-Leste também. Foi firmado, mas não quer dizer que tenha sido implementado por todos. Eu talvez começaria exatamente por aí. Faz sentido assinar um acordo que não é colocado em prática por alguns dos intervenientes? Bem, eu vou começar por te dizer, como tu já sabes muito bem, que quando nós assumimos um compromisso, devemos cumpri-lo. Parece-me que é o mínimo. Ou, se assim não for, não devemos sequer assiná-lo. Acontece que às vezes os compromissos são unilaterais, por estranho que pareça. Havia um interesse de Portugal, um interesse económico, por imposição, sobretudo do Brasil, que é um país rico, apesar de viver na miséria e das grandes desgraças e grandes separações sociais, grandes agressões sociais até que existem naquele enorme país, em unificar a língua. Unificar para quê? Para poder mandar. É preciso lembrar que a língua é a nossa forma de pensar. É a língua que estrutura o pensamento. É a língua que nos permite dizer que amamos, ou que detestamos, que queremos ou que não queremos. Por isso a língua tem evoluído ao longo dos séculos em Portugal de uma forma relativamente natural e até pacífica. Todos sabemos, eu sei que na JP todos sabem, porque são os grandes admiradores da nossa pátria e do nosso país, que Portugal foi constituído em 1143. Curiosamente, o tratado foi assinado no dia 23 de maio, que é o dia da minha cidade de Porto Alegre. Mas a nossa língua portuguesa só veio a ter existência como língua em 1572. Portanto, é preciso perceber que houve aqui praticamente 400 anos até que a língua se conseguisse cimentar e constituir como uma forma capaz de unir pessoas que falam, pensam e se organizam de acordo com um modelo linguístico. A língua é sempre uma estrutura completamente diferente do falar. Uma língua permite diferentes falares. E nós pensamos que, por exemplo, aqui em Portugal continental, nós temos uma única língua, mas temos o falar de Mirandela, que até tem regras próprias. É preciso não confundir as coisas. O mesmo acontecia com o Brasil. Quando nós chegámos ao Brasil, em 1500, encontramos povos que comunicavam entre si, mas não tinham uma língua, não tinham uma gramática. Começa por se dizer, e talvez seja importante eu esclarecer isto, que entendemos que é uma língua e que existe uma língua quando existe uma estrutura, quando existe uma gramática que a organiza, que tem as regras e que diz como deve funcionar. Ora, o Brasil, porque era um substrato cultural, facilmente foi ocupado pelo nosso superstrato, vamos dizer assim, língua portuguesa. E o que aconteceu com o Brasil? Aconteceu com a maioria dos países que nós colonizámos nesses idos anos dos célebres descobrimentos. Em África aconteceu a mesma coisa. Curiosamente, não aconteceu na Índia,
Porquê? Porque na Índia já havia uma cultura organizada e por isso nunca se conseguimos implementar a nossa língua. Em 1990, o que se faz com a língua portuguesa, no meu ponto de vista, é um atentado, é um crime que não devia ficar impune. Impõem-se regras que vão desvalorizar a língua, que vão esvaziá-la das suas referências e que vão criar problemas graves de comunicação. Desde 1500 que entre Portugal e o Brasil se falava, ou melhor, se falava a mesma língua com diferentes manifestações, diferentes falares, e isso nunca foi impedimento para que comunicássemos. Não é por os brasileiros dizerem que há aeromoças e nós dizermos que há hospedeiros que deixamos de nos entender. Não é por eles irem ao açougue e nós irmos ao talho que deixamos de comprar carne se estivermos no Brasil. Portanto, são manifestações insignificantes de uma língua que tem muitos séculos de existência, que vai radicar a nossa língua portuguesa, como eu estava a dizer, no século XVI, vai ser construída, vai ser aperfeiçoada por grandes autores a partir da gramática latina. Portanto, é uma língua com história, é uma língua que não é por acaso que dizemos as coisas assim, não é por acaso que isto acontece. Eu creio que o Acordo de 1990, mais do que ter sido um atentado à língua portuguesa, e só por isso já era suficientemente grave, foi uma ofensa a todos os portugueses. Porque foi fazer com que o substrato do Brasil viesse agora tornar-se um superstrato para a nossa cultura, para a nossa história, para a nossa identidade. Queria ainda dizer, posso dizer mais uma coisa? Sim, claro. Dizer que me parece dramático que, tendo sido assinado em 1990, e estando nós em 2020, daqui a pouco em 2021, haja ainda em Portugal duas formas de escrita, porque nós assistimos diariamente a autores de referência, a pessoas com obra publicada que são influentes não só na língua, mas na cultura, que se recusam a utilizar o Acordo de 1990. E é muito frequente nós vermos até nos jornais, este texto foi escrito sem obediência ao Acordo. Portanto, neste momento está instalado o caos. E é isto que nós queremos para Portugal. Claro, não é? E há pouco, quando falava da situação no Brasil, de alguma forma, sermos, neste momento, temos a influência de um superstrato, quando originalmente foi ao contrário. Ainda assim, há vários autores brasileiros e também pessoas com alguma influência no Brasil que vieram manifestar-se contra este acordo ortográfico, dizendo que sentem que é uma forma de neocolonialismo. Portanto, nem sequer para eles isto também é visto até nessa perspectiva. Portanto, é algo que nem sequer faz sentido para os países que alegadamente ficariam a ganhar. Outra pergunta que eu tenho, e que já abordámos um bocadinho, é de facto o ponto de vista económico. Verifica-se uma diferença assim tão grande das pequenas alterações que se verificaram ou que se fizeram ou que se tentaram implementar em termos da economia da língua? Portanto, neste momento há uma economia da língua portuguesa muito maior até para Portugal do que haveria de antes. Nada, antes pelo contrário. O que há neste momento é que as pessoas, cada um escreve como quer. Nós conseguimos fazer, Portugal às vezes é exímio a fazer proezas económicas também, mas culturais para mim ainda mais graves. Conseguimos fazer um acordo em que estivemos em desacordo com todos os parceiros, menos com nós próprios. Ou seja, nós acordámos connosco que íamos estragar a nossa língua. Criámos conflito com o resto dos países, eles mantiveram as suas normas e as suas regras e ignoraram completamente as nossas propostas de acordo. Portanto, neste momento, em Angola escreve-se e lê-se, e se pegarmos, por exemplo, em autores tão fantásticos como Mia Couto, vamos encontrar uma escrita que, para nós, é completamente diferente. Os termos são diferentes, a estrutura, a organização frásica é diferente, tal como no Brasil. Os brasileiros, na altura, sentiram-se, como dizias e muito bem, sentiram-se quase ofendidos. Parecia que Portugal agora ia impor regras à língua deles. Mas, no instante, perceberam que era exatamente o contrário, que o que estava a acontecer é que Portugal ia atrás das regras deles e, por isso, fizeram o que muitos portugueses também fizeram. Ignoraram.
e ficou tudo na mesma. Portanto, neste momento, o que é que nós temos? Temos um acordo ortográfico feito com nós próprios, Portugal com Portugal, somos os únicos que o seguimos oficialmente. Nas escolas, que é algo que me preocupa muitíssimo, nas escolas, os alunos têm que aprender de acordo com o acordo, parece quase uma redundância, mas é assim, seguindo o acordo ortográfico. Muitos professores estão a ensinar e a dizer, desculpem lá, mas vocês têm que aprender a escrever com erros, portanto, manifestando claramente o seu total repúdio por este acordo ortográfico. Claro. E depois temos os mesmos professores a escrever na sala de aula de uma maneira, fora da sala de aula de outra forma. Além disso, como foi uma norma imposta, como foi um acordo imposto, não há, nem sempre, há regras claras para se perceber porque é que se escreve de uma maneira ou porque é que se escreve de outra. Uma coisa que, na língua portuguesa, quando ensinamos português, somos capazes de explicar aos nossos alunos a evolução da palavra para que a gênese da palavra também. De uma maneira ou de outra. De onde é que ela vem, onde é que origem teve, como é que evoluiu. Ora, agora isso não acontece. Às vezes os alunos perguntam, por exemplo, com o hífen, que é sempre uma grande dificuldade, quando é que é o cor de laranja ou o cor de rosa, qual é a diferença entre ter hífen ou não ter hífen, e não há nenhuma razão lógica, é assim porque é assim, porque no Brasil era assim. Portanto, eu creio que se houvesse um governo a sério, que não temos em Portugal, mas se o nosso governo fosse de facto preocupado com aquilo que é essencial para os portugueses, se tivesse a noção de que promover Portugal não é ceder a tudo aquilo que vem de fora, mas sim manter uma linha, manter uma estrutura cultural. Nós fazemos parte de um património cultural, é a cultura e a história que nos tornam portugueses, que nos unem como pessoas, como comunidade, como povo. Se conseguisse manter, se estivesse preocupado em manter essa matriz, o mínimo que podia fazer era esquecer o acordo ortográfico e ter a coragem de vir dizer que foi um erro. E os erros acontecem muitas vezes, e é preciso assumir que foi um erro e esquecer o acordo ortográfico. Agora, não me parece que faça qualquer sentido, por exemplo, termos nas nossas televisões pessoas como o Dr. Miguel Sousa Tavares a dizer claramente que não segue o acordo, que não quer saber do acordo, e publica. E é um advogado. E tem textos oficiais. E não faz diferença. Portanto, neste momento, o erro deixou de ter importância. E o erro ortográfico não é só feio, nem serve só para punir os alunos nos testes. O erro ortográfico significa que a pessoa não sabe pensar, não tem uma estrutura lógica de pensamento, porque é completamente diferente dizer uma coisa ou dizer outra. Não é? Portanto, não é uma brincadeira, como parece, não tem importância nenhuma, cada um escreve como quer. É um assunto que a mim pessoalmente me dói muito, este acordo ortográfico. Claro que houve outros acordos ortográficos ao longo do tempo, mas acordos ortográficos que vêm de uma evolução natural da língua. Quando se diz farmácia escrevia-se com PH e hoje escreve-se com F, não é? Mas é uma evolução natural, é uma evolução semântica, mais do que semântica, é uma evolução fonética das palavras. E isso faz sentido, isso vai acontecendo. O que não faz sentido é, de uma forma agressiva, completamente, e agora não me levem a mal, mas para mim completamente acéfala, sem qualquer lógica inteligente, sem qualquer uso daquilo que é o nosso cérebro e a nossa capacidade de pensar, mutilar a língua e estragá-la para fazer o jeito a algum país, quando nem sequer isso conseguimos fazer. Porque se dissêssemos, mas agora os outros países, irmãos, os palopes, toda a gente está muito feliz porque temos a mesma grafia. Isso não é verdade. Portanto, não serviu para nada. A doutora Luísa tem muito contacto com vários professores, também pelo trabalho que tem e que desempenha. Qual é que é a opinião geral dos professores, fundamentalmente de português, quanto ao acordo ortográfico? A maioria dos professores está profundamente contra o acordo ortográfico. De vez em quando cruzo-me com um ou dois professores, mais professoras, porque no ensino ainda há mais mulheres do que homens, que defendem o acordo ortográfico, centrado num argumento que me parece cair pela rama assim que é enunciado, que é muito mais fácil. O facilitismo nunca pode ser argumento para justificar nada. O é muito mais fácil não resolve problema nenhum. Se fosse fácil, nunca tínhamos saído de Portugal.
os descobrimentos nunca teriam acontecido. Se fosse fácil, não tínhamos feito o 25 de Abril. Se fosse fácil, portanto, não é das coisas fáceis que a história se faz. Não é de facilidades, é de dificuldades. Eu costumo dizer que se a vida fosse fácil, nascíamos com um livro de instruções e era só juntar isto com aquilo e daria resultado. Não é assim. A vida é um desafio, é uma construção constante. E é preciso responder ao desafio, lutar, e não é fácil, é difícil. Aprender é difícil. É uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos. Aprender dá trabalho. Não quer dizer que esse trabalho não seja gratificante, não nos dê prazer, não dê gozo, como nós dizíamos. É verdade que nós vivemos cada vez mais numa sociedade hedonista, uma sociedade que procura o gozo. E isso não me choca nada. Acho normal que as pessoas queiram viver bem. Mas o trabalho é trabalho. Claro. E por isso implica esforço. E esse esforço é bom, mas não entra por osmose, não basta ir à escola para ficarmos a saber tudo. E a mesma coisa com a aprendizagem da língua. Então, eu acho absolutamente dramático o que está a acontecer com o acordo ortográfico e tem-me custado muito que sucessivos governos passem pelo Estado como se isto não existisse, como se não estivesse a acontecer nada. Claro. Há de facto um mal-estar grande que se vive com várias pessoas. Eu falo disto muitas vezes e por isso é que também quis fazer hoje este episódio. De facto é algo que está presente nas nossas vidas e que muita gente continua a não se sentir bem com este acordo ortográfico. E por isso tenho aqui outra pergunta, que é: se é difícil um aluno que está a aprender, e foi o caso nessa altura, muitos alunos começaram a aprender de uma forma e depois tiveram a meio do seu processo de aprendizagem, de começar a aprender de outra forma, que exigiu uma flexibilidade grande dos alunos e também dos professores. Como é que se espera que uma pessoa que está há 40 anos a escrever da mesma forma, do dia para a noite, mude a sua forma de escrever? Não muda. Tanto que o acordo ortográfico teve vários anos de implementação. Foi em 90, estamos em 2020 e ainda não está implementado. As pessoas ainda não mudaram. Para os mais novos, é perfeitamente indiferente. E até a adaptação, mesmo aqueles que começaram a aprender ainda a escrever em bom português e de repente sofreram o ataque do acordo ortográfico, porque a juventude e as crianças têm a grande facilidade, que é a capacidade de adaptação. Veja-se, por exemplo, com este momento de pandemia, como o ensino à distância, imediatamente os miúdos aderiram e eu acho que alguns até estão a aprender muito mais do que na escola. Não será a maioria, mas alguns até estão a aprender muito mais. Claro que a escola faz falta, e o convívio e a presença social, mas os jovens adaptam-se com muita facilidade e são muito permeáveis a tudo o que é a aprendizagem. A aprendizagem depende de cada um. Os mais velhos fizeram, como o Miguel Sousa Tavares e como muitos outros autores, esqueceram. O mais grave é para os professores. Para os professores que têm, como eu dizia há pouco, que oficialmente respeitar o acordo, mais ou menos, e eu posso aqui dizer claramente que eu recebo do Ministério da Educação, com alguma frequência, informações que vêm com acordo e sem acordo. E informações que vêm com acordo e com erro ortográfico dentro do acordo. Porque o acordo não está interiorizado, não passou, as pessoas não o tornaram como seu. Há um episódio, uma das passagens do Príncipezinho, em que o Príncipezinho, do Saint-Exupéry, claro que toda a gente conhece, quer cativar a raposa. E a raposa diz: para tu me prenderes, para eu ser tua, primeiro tu tens que me cativar. E ele pergunta: o que é cativar? É aprenderes a fazer parte de mim. E é isso. O acordo não faz parte dos portugueses. É algo que nos é externo. Se for preciso, nós até cumprimos. Eu, que sou professora há 38 anos, não é? Acontece-me frequentemente ter que ir ao Dr. Google, que sabe muita coisa, perguntar como é que se escreve mesmo essa palavra de acordo com o acordo, porque eu também tenho dúvidas. E eu creio que toda a gente tem dúvidas. Quer dizer, quando me perguntam sobre o acordo, qual é a minha opinião, costumo dizer que nós conseguimos fazer um acordo só connosco para estragarmos a nossa língua. E depois, uns aplaudiram e outros choraram. E, entretanto, o tempo passou e ficou assim. Claro, é o acordo do desacordo. É o acordo do desacordo. É o acordo do desacordo. E como última pergunta, claro, o que é que há a fazer? Há a maneira de reverter?
seria uma boa iniciativa, ou seria bom que conseguisse reverter isto? O que é que a doutora espera que se faça? O que eu espero, o que eu desejo, é porque o que eu espero não se vai fazer nada, vai ficar tudo igual. Claro. E a língua ficou assim, ficou ferida de morte para sempre, até que daqui a uns anos haja um novo acordo para repor a normalidade, que não será tão cedo. Mas eu tenho esperança que isso aconteça. Tenho esperança que esta vulgaridade, esta impreparação, para não chamar outra coisa, da maioria dos nossos políticos termine e que tenhamos, de facto, quem seja capaz de olhar para a cultura, de olhar para a história, de olhar para a matriz cultural deste povo fantástico que são os portugueses e que suportam tudo e aguentam tudo. Eu creio que um governo a sério, se tivéssemos um governo a sério, a primeira medida era esquecer o acordo. Dizer publicamente, acabou, não resultou. Vamos voltar à escrita do... E depois vão-me dizer, e os miúdos que já aprenderam assim? Ora, e os outros que aprenderam de outra maneira? E os outros, Claro. num instante, é melhor, quando nós descobrimos um erro, o melhor é parar e corrigir naquele momento. Quanto mais tempo passa, pior vai ser. O que não pode continuar, ou não devia poder continuar, era a coexistência de dois sistemas linguísticos perfeitamente absurda, que cada um escreve como quer, faz o que lhe apetece e nunca acontece nada. E no regime de impunidade, não é? Claro, não de certa acontece maneira. nada, cada um faz como quer. Os textos oficiais vêm com erros e nós às vezes já dizemos aquilo é um erro ou é com acordo? Pois. A barbaridade é esta, é um erro ou é o acordo que diz que é para escrever assim? Claro. Não é? Por isso Exatamente. é uma situação muito grave. É uma situação que dá desprestígio a Portugal e que Portugal devia ser suficientemente autónomo, sério e intelectualmente responsável para dizer isto não resultou, vamos acabar e vamos extinguir o acordo. Claro. Nós, na Juventude Popular, continuamos a fazer por isso. Pois. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito este nosso convite e deixar a todos uma palavra também de agradecimento por terem assistido a mais um episódio das Conversas Informais. Já sabem, para se manterem a par, subscrevam o nosso canal do YouTube. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, António. Muito obrigada à Juventude Popular. Só dizer-vos que a Juventude Popular tem conseguido lançar pedradas no charco. Estas conversas, e eu digo muitas vezes, a propósito da língua, que, por enquanto, mesmo com o acordo, diz-se conversar e não se diz contraversar, o que significa que devemos falar uns com os outros e não uns contra os outros. Exatamente. Parabéns à Jota por mais esta iniciativa fantástica. Contam comigo sempre. Muito obrigado. Obrigado.